Bom, queridos, prazer estar convosco nesta noite. Deus abençoe você que está aí nos assistindo nessa live. Hoje estamos paz do Senhor. Deus abençoe você que está nos assistindo nessa noite. Nós estamos num horário diferenciado aí, uma hora mais cedo, né? Mas cremos que Deus vai estar falando conosco também nessa noite através da sua palavra. Nosso tema aí é vencendo o orgulho, né? Queremos estar meditando aí com vocês na palavra de Deus em Jeremias. Antes, porém, nós vamos fazer aqui uma breve oração para Deus continuar nos abençoando, abençoando a você, a sua família, a sua casa. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por essa noite, por esse privilégio de poder estar meditando na tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa, Pai amado, falar aos nossos corações. Revela-nos a tua palavra, Senhor. Essa palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que possa, através dela, Senhor, ser a nossa fé edificada, acrescentado ao Pai amado, mais coragem, ânimo, disposição, que possamos, Pai, vencer o orgulho pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família, abençoe a nossa nação, venha dar vitória, venha repreender, Pai amado, essa pandemia, esse vírus, venha nos dar da Sua graça, da Sua vitória, Pai, segundo a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, então nós estamos aqui para estar refletindo sobre a palavra de Deus em Jeremias, capítulo de número 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Então, queridos, nós vamos estar vencendo o orgulho. Esse é o tema. Glória a Deus. Aqui nós temos, para meditar, a introdução sobre quando nós aceitamos a Cristo, sabemos que o nosso ser, todo ele é alcançado pela graça do Senhor, né? Tanto o nosso coração, nossa mente, nossa alma, e o nosso caráter vai sendo moldado, né, conforme a palavra de Deus. O velho homem vai dando espaço, né, ao novo homem, e assim nós vamos sendo moldados pela palavra do Senhor. Mas sabemos que o orgulho é um sentimento que ele vai nos acompanhar, ou pelo menos nos afligir, né? Tentar de todas as formas aí nos fazer com que nós sigamos a ele, deixemos que ele impere em nossa vida, né? Mas sabemos também que há poder e transformação pela palavra do Senhor mediante o Espírito Santo. A pergunta que eu quero responder, em primeiro lugar, é o que é o orgulho? É uma pergunta normal e eu creio que todos nós fazemos, né? Em primeiro lugar, podemos citar: orgulho é o amor próprio exagerado, né? Orgulho é o senso de superioridade pessoal. Orgulho é arrogância, é soberba. Orgulho é presunção, é ostentação. Orgulho é vaidade, né? Na verdade, a Bíblia nos traz uma informação sobre Lúcifer, né? Embora essa palavra, esse nome, que seja essa palavra, não se encontra na Bíblia, todavia é comumente atribuído, né, a Satanás, antes de ele se rebelar contra Deus. E Ezequiel, tanto Ezequiel quanto Isaías, relata algumas duas profecias acerca do rei de Tiro, que geralmente é atribuído a Satanás, né? E esse foi o pecado que o levou a intentar, né, assumir aí o trono ao lado de Deus, enfim, o que estragou seu relacionamento, a sua boa amizade, o seu amor para com o Pai, com o Criador, né? E
Diz o texto lá em Ezequiel 28, 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Como já disse, é uma profecia acerca do rei de Tiro, mas que geralmente se atribui também a Lúcifer, a Satanás, da sua rebelião. Também Isaías 12, 14, ou melhor, 14, 12 ao 14, diz assim: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, essas passagens, tanto de Ezequiel quanto Isaías 14, revela aí o orgulho, né? Que, ainda que se não for no caso de Satanás, todavia, com certeza, é o caso do rei de Tiro, né? Que deixou se orgulhar, deixou seu coração se encher de orgulho, né? E então ele acabou partindo para a violência, partindo para a rebelião contra Deus, o nosso Pai. Alguns exemplos na Bíblia também de orgulho, de pessoas que foram vencidas pelo orgulho. Nós temos Faraó, né, com sua arrogância, quando Moisés diz: o Senhor ordena que você libere o seu povo, né, para que vá e o adore no deserto. Faraó diz: quem é o Senhor para eu ouvir, né, para eu obedecer a ele? Então, ele se revelou ali um coração carregado, né, dominado pelo orgulho. Também Naamã, quando o profeta Samuel, ou melhor, Eliseu, né, ordenou que ele mergulhasse no Rio Jordão por 7 vezes, esse general ele diz: não, de forma alguma eu vou fazer isso. Então, o orgulho estava atrapalhando ele receber o milagre de Deus. Depois ele se humilhou e Deus então operou na sua vida. O rei Uzias também é outro exemplo, né? O rei Uzias é aquele que Isaías menciona no capítulo 6 do seu livro, mas que está relatado no capítulo 26 de Segunda Crônica, né? Diz lá o texto: exaltou-se o seu coração até se corromper. Então, o orgulho, ele realmente corrompe, né? O orgulho, ele nos leva à exaltação e nos faz pecar diante de Deus. O rei Nabucodonosor também é outro exemplo, né? O rei Nabucodonosor, ao se exaltar, ele chegou a dizer, né, no seu palácio, em toda a sua glória, ele disse: eis aí a grande Babilônia que eu construí para o louvor da minha glória, né? Minha própria magnificência, enfim, o seu coração estava contaminado também pelo orgulho. Temos também o Herodes, né? Muito conhecido a história do Herodes, quando o povo começa, né, a exaltá-lo devido ao seu discurso, e ele então, diz a Bíblia, que ele não dá glória a Deus, né? Ele deixou que o orgulho dominasse, e naquele momento ele foi ferido pelo anjo do Senhor e foi morto, né? O orgulho é um mal que Deus abomina. Algumas pessoas já disseram que o orgulho é o pior pecado que pode existir, né? Porque justamente ele quer elevar a criatura, né? Em pé de igualdade ao seu Criador. Provérbios 21:4 diz assim: olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado, né? Também Isaías 2:12 diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Então veja que Deus ele não aceita, né? A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. O próprio orgulho do homem leva ele à queda. Provérbios 28, 29 e 23 vai dizer: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 16, 18 também diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então nós temos visto, né, grandes homens ao longo da história que acabaram, né, chegando à derrota, terminaram sua vida de forma bem desonrosa por conta do orgulho, né? Não só no mundo secular, quanto até mesmo no meio evangélico cristão, né? É lamentável isso, é algo assim muito triste. O orgulho se considera, ou melhor, o orgulhoso se considera melhor que seus semelhantes, né? É o caso da parábola do fariseu.
né? Quando o fariseu ele sobe ao templo para orar, juntamente com o publicano, está lá em Lucas 18, 9 a 14, né? E o fariseu, ele diz Jesus na parábola, né? Ou melhor, contando sobre eles, né? Um caso, provavelmente isso aconteceu mesmo, não é só uma parábola, né? Jesus disse que o fariseu, ele orava de si para si, né? E as suas palavras eram bastante de orgulho mesmo, né? Graças te dou, Deus, porque não sou como os demais homens pecadores, né? Eu, eu dou meu dízimo, aliás, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo, né? Dizia ele, e não sou como esse publicano, né? E o publicano, por sua vez, segundo Jesus relata, né? Ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, né? Que sou pecador. E aí Jesus conclui dizendo que o publicano desceu de lá justificado, né? enquanto que o fariseu não foi justificado diante de Deus, porque aquele que a si mesmo se exalta, Deus humilha, né? Mas quem a si mesmo se humilha, Deus exalta. Então nós temos aí alguns exemplos. Muitas vezes erramos com o nosso irmão, e o orgulho nos impede de pedir perdão e de nos acertarmos com o nosso irmão, né? Eu sempre digo que a pior dificuldade que a igreja enfrenta não é o mundo, né? Não é o mundo aí fora, não é o pecado mundano aí. Não, é muito mais a questão, a dificuldade do relacionamento entre nós, né? Muitas vezes o que mais nos atrapalha é a questão relacional, é a dificuldade em perdoar, dificuldade em se manter na humildade, dificuldade em reconhecer, né, que o nosso irmão é como nosso superior. Paulo diz isso, né? Cada um considere os outros superiores a si mesmos, né? E em Mateus, Jesus deixa isso muito claro, quando no capítulo 5, versículo 23 e 24, ele diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então veja que Jesus ele tratou com muita seriedade essa questão, né, da oferta. A oferta aí não é necessariamente a questão da contribuição financeira, né? Também é, mas eu penso que a oferta que Jesus está se referindo é o ato de cultuar a Deus, né? A oferta daquele momento que nós nos entregamos em adoração ao Senhor, ofertamos a Ele o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome, como está em Hebreus 13, né? Esse é um sacrifício agradável ao Senhor. Porém, não dá para fazer esse tipo de oferta, esse tipo de culto, né? Não dá para cultuar o Senhor se tivermos no coração alguma coisa contra o nosso irmão. E aqui diz: se trouxeres e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, né? Muitas vezes não é nem nós que temos contra o irmão tem contra nós. Aí a recomendação é: deixa lá a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, depois você vem e apresenta a tua oferta, tá? Então, realmente, Jesus, seu conselho é que nós possamos ser humildes para vencer o orgulho, tá? E consertar a nossa vida com o nosso irmão. Também Tiago vai dizer, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Olha só, interessante. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Então, aqui a ideia que fica é que, muitas vezes, a cura, né, ela depende de um conserto entre nós, entre irmãos, né? Porque o texto aqui é muito claro: confessai as vossas culpas uns aos outros, né? Então, veja, o pecado, todo pecado que cometemos é, primeiramente, óbvio, contra Deus, né? Mas há também quando nós pecamos contra o nosso irmão, né? Quando nós falhamos contra o nosso irmão. E aí a recomendação é: confessa as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, né? Para que sareis. A pessoa está doente porque, né, tem algo mal resolvido, né? Não conseguiu se consertar com seu irmão e aí muitas vezes fica doente na alma, né? Os sentimentos mal resolvidos, né, pode nos adoecer. Pessoas que ficam tristes, angustiadas, depressivas, desanimadas, né?
outras guardam mágoa no coração, ressentimento, por falta de confessar sua culpa aos outros, àquele a quem ele ofendeu ou foi ofendido por ele, e se livrar, né, dessa situação, dessa doença da alma, do sentimento. Mas muitas vezes o orgulho impede, e aí precisamos vencer o orgulho, né, com a humildade e confessar as nossas culpas aos nossos irmãos. Muitas vezes o crente comete um pecado que compromete a salvação, e por causa do orgulho ele não confessa e endurece o coração. Né? Provérbios 28:13, nós temos essa recomendação. Né? Lá diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Então veja que a confissão, ela traz realmente o perdão de Deus. Muitas vezes a pessoa fica mal diante de Deus, né? O seu relacionamento com Deus fica mal, ou que seja com o irmão, mas ele não se humilha. O orgulho está vencendo, o orgulho está sendo mais forte. Em 1 João, 1 de João, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que interessante. Aí essa condicional, né? Se confessarmos os nossos pecados. Então, a ideia é que nós precisamos reconhecer a nossa falha, o nosso erro e confessar. Né? Se nós procedemos dessa forma, Deus é sempre fiel, Ele é sempre justo para nos perdoar em Cristo Jesus. Então, é interessante isso, mas para isso precisamos vencer o nosso orgulho. Muitas vezes escondemos as nossas falhas, né, por causa do orgulho. O orgulho tem sido o mal de muitos casamentos, né? Quantas vezes por falta de orgulho ou por falta de humildade, por conta do orgulho, a pessoa tem atrito, né, no seu casamento com a sua esposa ou com o seu marido e não resolve, não sana esse problema por conta do orgulho. O orgulho também tem afetado muitos relacionamentos de família, tem prejudicado muitos no emprego, né, também por falta de humildade. O orgulho tem feito muitos crentes fazerem obras de palha. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, diz que a obra de cada um se manifestará. Né? Naquele dia o Senhor vai declarar qual é a intenção, né? Qual é o conteúdo real das nossas obras, o que nós fizemos foi com o coração humilde, quebrantado ou não. O orgulho também faz o crente perder a graça de Deus. Tiago 4:6 diz assim: antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Olha que interessante. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. As bênçãos de Deus deixam de ser derramadas sobre o orgulhoso. Com Deus, o orgulhoso só tem a perder. Então, não adianta, o orgulho realmente não leva a lugar nenhum. O orgulho precisa ser vencido diariamente. Por causa do orgulho, deixamos de cumprimentar o irmão, de conversar com o irmão, né? Tudo isso. Por causa do orgulho, muitos crentes até desaparecem da igreja, né? Não vão à casa de Deus por conta do orgulho. A palavra de Deus é o seguinte, Mateus 23:12, né? O que se a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então veja que há toda aí uma recompensa, tanto de um lado quanto do outro. Né? Tiago 4:10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. A prática da humildade é a solução para vencermos esse pecado e alcançarmos a promessa do reino dos céus. Então, o conselho é a humildade. A humildade, ela vence o orgulho. Né? A humildade diante do Senhor faz com que Ele nos exalta. Primeiro, porque não tem como esconder do Senhor. Né? Nosso coração está totalmente aberto, né? Exposto diante dos olhos do Senhor. Ele conhece, Ele sonda. Não precisa nem mesmo de nós praticarmos ou sermos aí vencidos pelo orgulho. Deus já conhece o nosso coração. Há pessoas que confundem, né, certas atitudes ou até mesmo as características e as reações corporais de certas pessoas com orgulho. Né? Então diz assim, aquele irmão tem uma cara
esquisito, ele é orgulhoso, né? Às vezes não é, né? Nós somos muito de medir as pessoas pela aparência, né? Isso é perigoso. O único que conhece o nosso coração é Deus. Então, enquanto a pessoa não produzir fruto, nós humanos não podemos e nem devemos julgar ninguém pela aparência, não é? Porque às vezes aquilo que nós pensamos que é uma coisa, de repente é outra, não é? Então, é importante que nós olhemos sempre para as pessoas com amor, né? Nunca julgando, apontando o dedo, né? Porque pode ser exatamente o contrário. Aquela pessoa que imaginamos ser orgulhosa, é, julgando aí pela aparência, muitas vezes não é nada disso. E às vezes aquela que a gente olha e fala, puxa, é tão humilde, né? Às vezes não é bem assim. Então, que nós nunca, a Bíblia diz que nós não devemos julgar a ninguém, né? Porque um só é o juiz de todos. E com certeza esse um não sou eu nem é você. Então, que deixemos aí, né, todo o julgamento para o Senhor. Não se exalte pelo cargo que você tem, não se exalte pela função que você exerce na igreja, não se exalte por Deus te usar na sua obra. Muitas vezes ficamos enciumados porque o nosso irmão está fazendo um trabalho que nós achamos melhores do que ele para fazer. Isso pode acontecer, mas Deus o quer usar por causa da sua humildade, não por causa da sua competência, não é? Então, às vezes nós falamos, essa pessoa não é tão qualificada para esse trabalho. Mas quem somos nós, né? Quem somos nós para julgar? É Deus quem conhece o nosso coração. Então deixemos aí o irmão fazer o seu trabalho, deixemos Deus usar cada um como quer, né? A Bíblia diz que Deus usa cada um como quer, onde quer, né? Conforme a sua soberana vontade. Cuidado para você não valorizar excessivamente suas virtudes, né? O orgulho pode brotar daí também, né? Então nós valorizarmos excessivamente as nossas virtudes. Muitas vezes nós pegamos, né, muito forte com as nossas virtudes, né, exaltamos, e os nossos defeitos muitas vezes nós minimizamos. E quando é com o próximo, nosso irmão, nós agimos o contrário. Então isso é muito perigoso. Que Deus guarde o nosso coração disso. Não é? Precisamos ser humildes de verdade, esvaziando-nos de nós mesmos. 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, com certeza, Deus tem prazer, né, na nossa vida quando nós nos humilhamos. E Ele quer nos exaltar. Exaltar não significa nos colocar acima de outro, né? A exaltação da parte do Senhor é a sua graça na nossa vida, né? É a sua comunhão conosco, né? Deus nos exalta, nos colocando em posição de relacionamento íntimo com Ele, né? Isso é exaltação da parte do Senhor. Sermos íntimos de Deus é uma posição elevadíssima. Muitas pessoas só entendem exaltação como estar sobre outros, né? Ser o líder, né? Ser o maioral naquele grupo, ou ter riqueza. Não é isso. A exaltação da parte de Deus é totalmente o oposto da exaltação mundana. Né? Porque o mundo, a visão mundana, né? O exaltado é aquele que tem posses, né? Que tem posse, que tem poder, né? Que tem fama. São esse tipo de gente. Muitos falam, essa pessoa está numa posição elevada. Não necessariamente, né? A exaltação que a Bíblia fala é muito mais o relacionamento com Deus, né? A vida de intimidade com Deus. Isso é maravilhoso. Isso é importante nós buscarmos, porque isso nos livra, com certeza, também do orgulho. Deus nos dá uma pequena porção de sua unção para nos testar. Se formos fiéis, no mínimo, Ele nos dará coisas maiores, né? E coisas maiores, como já disse, é no reino espiritual, né? Que é o que realmente importa. O caminho para subirmos, muitas vezes, é para baixo, né? É na humildade. Veja Jesus, né? A gente lendo ali capítulo 2 de Filipenses, né? Diz que ele desceu em todo sentido. Sendo ele Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se, né? Assumindo aí a posição de servo, né? Jesus se humilha, Jesus desce, e depois vem a informação, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Então veja, para Jesus
ser exaltado pelo Pai, para Jesus subir, primeiro ele desceu. Desceu não só do seu trono de glória, que já é, assim, algo inexplicável, incompreensível para nós, né? A posição de soberana dele, de divina, ele desce um pouco mais ao assumir, né, a forma humana, né, ele se tornou homem, o verbo se fez carne, e sendo encontrado na posição humana, ele tinha todo o direito, né, de ocupar a posição elevada, porque ele é o Senhor do universo, ele é o Criador da terra, do próprio homem, mas encontrado em forma humana, diz a Bíblia, que ele humilha-se a si mesmo, até a posição de servo, né? E ele serviu mesmo, ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja que o caminho que Jesus tomou é o nosso exemplo máximo, é o caminho que nós devemos tomar, não é? Totalmente o oposto de Lúcifer, que eu mencionei aqui no começo. Veja que Lúcifer, no caso o anjo, o querubim ungido, né? Ele vai na contramão, ele está dizendo: vou exaltar o meu trono, vou subir acima das mais altas nuvens, das mais altas estrelas, vou me assentar ao lado do trono de Deus. Veja que ele foi derrotado, porque ele pegou o caminho do orgulho. Então ele estava querendo subir sem antes descer, sem se humilhar. Jesus toma o caminho inverso. Jesus, sendo Deus eternamente, porque não tem princípio nem fim de dias, sendo ele divino, ele toma o caminho correto, da humildade, né? Ele desce o seu trono, despojou da sua glória, assumiu a forma humana, e sendo encontrado na forma humana, ele humilhou-se até a morte de cruz. Aí Deus o exaltou. Já o querubim ungido, que tentou ir à sua própria maneira, montado aí no seu orgulho, Deus o humilhou, Deus o rebaixou, Deus o derrotou, e ele é, então, eternamente esse inimigo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos manter o nosso coração na humildade, porque isso é bonito diante de Deus, né? Precisamos crucificar o nosso ego, né? O nosso egocentrismo. Alguém diz que ego todos nós temos e é natural e é normal, né? O ego humano, até certo ponto, claro. O ego no sentido de nós nos protegermos, né? Ter o senso de preservação da vida, né? Aquele ego que nos leva a se cuidar, né? Cuidar de nós mesmos até aí, normal. Mas o egocentrismo é quando nós nos colocamos no centro de tudo, né? Em toda situação nós queremos ser o primeiro eu, depois se sobrar tempo para você, né? Não é assim que a Bíblia recomenda. Gálatas 5:24 diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Então, quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo, ele nos faz identificar com Cristo, né? Em Cristo nós somos transformados, diz a Bíblia, de fé em fé, de glória em glória, na mesma imagem, né? Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que faz com que a nossa velha natureza seja crucificada com Cristo, seja rebaixada, diminuída, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Não é fácil. Nós sabemos que o mundo que vivemos, um mundo competitivo, né? Um mundo que aguça o nosso orgulho, né? Todas as pessoas que vai vencendo na vida, tem sempre, né, aqueles que tentam ali lançar, né, aquela peçonha de orgulho para que eles se sintam melhor. Não, você é mesmo melhor, você é imbatível, você é bom no que faz, né? Ter esse sentimento de forma moderada, né, é saudável. Mas quando isso começa a tomar, né, um espaço excessivo em nós, então nós já estamos partindo para o egocentrismo. Já queremos agora nós no centro de tudo, eu que faço, eu sou assim, né?
comigo é desse jeito, é assim que eu resolvo, né? E tem aqueles que dizem, eu nasci assim, vou ser sempre assim. Não é assim, né? Nós somos transformados. Nosso velho homem precisa ser crucificado com Cristo, como diz Gálatas 5:24. Os que são de Cristo crucificaram a sua natureza carnal, né? O seu velho homem foi crucificado e agora quem passa a viver em nós é Cristo. E Cristo, ele deixou isso muito claro lá em Mateus 11, versículo 28, né? Quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E é interessante que o final do versículo ele diz assim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso significa, queridos, quando nós nos humilhamos perante o Senhor, a nossa alma descansa, né? Nós cessamos aquela aflição, aquela guerra, aquela luta de querer ser sempre o melhor, de querer ser sempre o primeiro, de querer sempre estar a um passo à frente do outro, né? Isso cansa, isso esgota. Por isso Jesus diz, vinde a mim todos cansados e oprimidos. Isso nos oprime, esse sentimento de grandeza, de messianismo, né? Tem pessoas que ele tem aquela síndrome messiânica que é querer ser o salvador da pátria, salvar tudo e todos. Ninguém consegue isso, ninguém, só Cristo. Só Cristo é o Messias, mais ninguém. Né? Isso nos cansa, nos oprime. Mas quando nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, quando nós repreendemos o orgulho e aprendemos a descansar no Senhor, né? Aprendemos a ir até o Senhor, como ele diz, vinde a mim, eu vos aliviarei. Quando nós aprendemos a aceitar o alívio do Senhor, aceitar, né, o seu jugo, o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave, nós então encontramos descanso para a nossa alma. Nós humanos precisamos desse descanso, né? Descansar no Senhor. Descansar no Senhor é confiar que a nossa capacidade vem dele e não de nós mesmos, não de nossa própria habilidade, né? Nossa própria capacidade. A gente tem que confiar em nós mesmos, mas dentro de uma medida equilibrada, né? Com muito equilíbrio, com muita humildade, reconhecendo sempre que Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. E que a glória, a honra, o louvor, a majestade pertencem ao Senhor nosso Deus, porque o Senhor conhece, né, o nosso coração. O Senhor conhece o que nós sentimos, o que nós queremos, o que nós planejamos, desejamos, né, e sentimos no profundo da nossa alma, não tem como esconder. Né? Não é para esconder porque Deus sabe. O caminho é confessar. Então, querido irmão, deixo para você aí. Né? Não discrimine as pessoas, mantenha comunhão. Não busque uma super ou uma autovalorização. Né? Quer dizer, está sempre preocupado em valorizar excessivamente a nossa pessoa, mas sim a do nosso irmão. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Né? Buscar sempre o bem do próximo, porque este é o segundo maior mandamento, né? Amar o próximo como a nós mesmos e buscar, então, a graça do Senhor. Amém, amados? Que Deus te abençoe em Cristo. Quero orar com você para que a graça de Deus permaneça na sua vida. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esse momento abençoado. Damos-te graças, Senhor, por cada um que esteja nesse momento, Pai, nos assistindo, ou mesmo em sua vida, em sua luta diária. Intercedemos por aqueles que estejam enfermos, aqueles que estejam, Senhor amado, no momento de dificuldade, aí, Senhor, é aflição com essa doença, com esse vírus aí atacando muitas pessoas, outros estão em luto, velando ali os seus irmãos, seus parentes, seus familiares, outros não têm nem mesmo a oportunidade de velar, então a tristeza tem muitas vezes tomado conta, que o Senhor possa visitar, alegrar essa alma, derramar o seu bálsamo, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, nosso presidente, os governadores, prefeitos, enfim, toda a liderança, Pai, todos aqueles que estão em eminência, ó Senhor, no governo dessa nação, venha pacificar os corações, venha tirar, meu Senhor, o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o sentimento
de guerra, sentimento belicoso. Venha colocar paz, Senhor, que tenhamos paz. Que o orgulho seja repreendido em nossa vida, que aprendamos a confiar no Senhor, a descansar na providência do Senhor, a buscar a sua direção e a confessar, Senhor. Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Pedimos a tua bênção sobre as demais nações que estão também sofrendo com essa pandemia, que o Senhor possa dar esperança, dar saída, dar cura e repreender esse vírus, Senhor amado, e trazer paz aos corações, trazer acima de tudo a salvação. Salvação sobre esses milhões de vidas que não conhecem o Senhor, que vivem no seu orgulho, na sua soberba, que não se humilham, que não buscam a face de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Salva essas vidas, liberta, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também as lideranças evangélicas da tua igreja, os missionários, aqueles que entregaram as suas vidas para levar o evangelho. Que o Senhor esteja com eles, Pai, dando vitória e dando a tua graça. Obrigado, Senhor, por sua presença, por sua palavra, que é viva e eficaz, que possamos andar diante do Senhor com o coração puro, Pai, em nome de Jesus. Nossa gratidão, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos, que tenham um bom fim de semana na presença do Senhor, sua família seja abençoada, na graça de Deus. E sexta-feira que vem, o Senhor nos dando graça, estaremos aqui novamente, com a misericórdia do Senhor. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Só clica no concluir. Encerrar o vídeo ao vivo? Encerrar.